Oi gente, trazendo mais um vídeo aqui para o Comentando os Fatos. Meu nome é Margarete, para quem não me conhece. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, viu gente? Obrigada por todas as mensagens de carinho, por todas as receitinhas aí que vocês me mandaram. Eu melhorei muito, muito. Ainda tô com a tosse, né, mas normal. Uma gripe dessa, como eu falei pra vocês no último vídeo, eu nunca tive na vida, né? Então, e muita gente vindo me dizer, minha família tá, todo mundo tá, enfim, né? Espero que ninguém pegue essa gripe aí, porque não é fácil, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui um pedacinho da confissão do Michael, pra vocês verem. E depois a gente dá seguimento ao vídeo. Então. Mas eu tô aqui, Michael. Se quiser parar de gravar. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Nós somos adultos. Todos nós aqui. Acredito que não tem criança assistindo ao meu vídeo. O que eu gostaria de perguntar para vocês é se vocês conseguem ver verdade nessa confissão. Aqui eu vou trazer para vocês alguns pontos, o motivo da mãe do Michael não ter ido lá neste dia. Por que o Michael confessou? Por que será, né, que o Michael confessou? Será que ele levantou lá na cela e falou, olha, eu resolvi confessar porque fui eu mesmo, tá? Fui eu mesmo quem cometeu tudo isso. Vou reiterar aqui o que eu já disse anteriormente. Vocês não viram as fotos da Vitória. A Vitória, ela tem a parte de cima, o rosto dela, você não consegue ver. Você não consegue decifrar quem é. O crânio dela ficou parecendo um ovo, assim. Uma coisa assim, que eu falo, não é possível. Agora, foi praticado pelo Michael, apenas pelo Michael, ou então o Michael tem envolvimento no quê? No quê? Vamos lá. Por que a mãe do Michael não compareceu naquele dia na delegacia? Porque um advogado que já não faz mais parte do caso disse para ela o seguinte, se a senhora for até a delegacia, a senhora não vai sair mais de lá. Esse advogado que estava no caso. Por que será que esse advogado saiu do caso, né? Por que será que ele deixou o caso? Ele foi passear nas Europa. Por que será, né? Outra coisa que esse advogadozinho fez. Ele pegou os aparelhos da irmã do Michael e da mãe do Michael. Por quê? Porque ele disse que era melhor ficar com ele, os aparelhos. Por que motivo? Nem elas sabem. Nem elas sabem. Os aparelhos estão lá. Elas deram a senha, a irmã deu a senha. Isso vindo de fonte fidedigna. Obviamente que eu não vou vir aqui falar para vocês coisas que eu não tenho informação, né, gente? Eu tenho tudo guardado no celular. Todas as conversas com quem eu falo. Por que eu tô indo perguntar coisas para algumas pessoas? Por quê? Porque eu, assim como vocês, quero saber da verdade. Mas, gente, não adianta o Michael ser condenado, ou o Michael ficar preso, se outras pessoas muito mais ruins do que ele estiverem aqui fora, gente. Não vai resolver nada. Outras vitórias virão. Agora eu vou ler para vocês a briguinha que o Cícero teve com um rapaz que ele é de lá. E já chegou aos meus ouvidos que ele é vizinho. Ele é vizinho lá da Vitória. Esse aqui, eu falo pra vocês, esse aqui teria coragem de fazer o que fizeram com a Vitória. Tem informações do Liro também. Vou falar pra vocês durante o vídeo. Mas vamos lá. Vamos ler aqui o que esse cidadão, vou chamá-lo de cidadão, né? O que será que ele falou para o Cícero?
né? Vamos lá ver. Os celulares de numeração acima pertencem respectivamente aos anteriormente considerados como suspeitos. Porém, eles foram considerados como suspeitos, mas nem depoimento deles não tem. Mas o cara é suspeito, por que ele não depôs? Igual os outros. O Dandan, o Daniel, né? O Gustavo Vinícius e por aí vai. Por que eles não depuseram? Em análise minuciosa nos celulares de ambos, foi possível ver intensa discussão, abre aspas, abre parênteses, por áudio, fecha parênteses, sobre a partida da vitória. A todo momento comentando sobre o ocorrido, principalmente por parte de Cícero. Além disso, diversas ameaças foram ditas por Cícero em desfavor de Vitor. Vitor é o nome do cidadão. Ai, mas você está falando, ele vai fugir, é mesmo? É mesmo? Será que ele já não fugiu? Será que ele já não viu o vídeo, não? Será que ele não falou, pô, foi eu que briguei com o Cícero, vou sair fora? Será? Tem que ter um pouquinho de inteligência. Um pouquinho de inteligência cabe a todo mundo. Por Cícero em desfavor do Vitor. Isto porque este acreditava que Vitor estaria colocando como suspeito de ter tirado, desvivido aí, como diz o Abraão, né, Vitória, quando se reunia com alguns amigos no bairro Polunduva. Embora a discussão acalorada das partes, nada vinculado à partida da Vitória foi encontrado, principalmente no que pese a falado do Vitor sobre arrancar da Vitória. E de Cícero ter adquirido produtos de limpeza para ajudar Michael a realizar a limpeza do veículo Toyota Corolla. No mais, destacamos que não havia conversas, registros de chamadas entre Michael e Cícero, ou entre Michael e Vitor. Dito isto, vamos lá aos fatos. Um acusa o outro, porém não tem conversas deles com o Michael. Quem? Por que um tá acusando o outro? Qual o motivo desse cara que falou até de arrancar, né, da Vitória, ter acusado o Cícero e vice-versa? Por quê? Ah, mas não encontrou mais nada, mas encontraram o quê? A Vitória foi encontrada 3 dias depois. Ela foi colocada lá 3 dias depois dela partir. Quem colocou ela lá? Usaram um caminho mais fácil. Para mim não interessa o caminho que usaram, não interessa, nada disso interessa. Para mim me interessa quem. Mas foi o Michael. Gente, eu não consigo ver o Michael praticando isso. Eu não consigo. E não é porque, nossa, tô defendendo o bandido. A velha e famosa frase, né, gente? Aquela velha e famosa... Não, gente, não tem nada a ver. É porque eu fico indignada, porque um ser humano pode estar ali, pode ter sido pego como bode expiatório e não tem nada a ver com o caso. Vocês sabem por quê que ele não conta os supostos, os ajudantes, quem participou? Porque ele não sabe. Ele não sabe. Vamos supor, você aí mora em Cajamar. Tô morando lá em Cajamar. Aí, né, tô lá, tal, eu sou colocada no meio da história. Eu sei o tanto quanto você. Eu sei que a menina sumiu, que a Vitória sumiu nessas condições e tal, e tal, e tal. Mas vira o carro do Michael. Vira o carro do Michael? As pessoas confirmaram que era o Michael? As pessoas confirmaram a placa do carro do Michael? Não. Não. Isso não tem no inquérito. Ninguém afirmou que era o Michael. Na foto que mostra que mostra o Michael retornando para casa, o Michael, tá? O Michael
retornando para a casa dele, essa foto que pega o carro, dá para ver a placa? Dá para ver quem estava dentro? Não dá. Ali tem mais sedãs. Aquele carro que passa no ponto de ônibus não é o carro do Michael. Aquele carro é um carro branco e o do Michael não é branco. O carro do Michael é prata e não tem isso filme. Não tem isso filme. Suponhamos que o Michael esteja... Ah, mas tem as conversas da Semilis com o Michael. Aquela conversa, ela não tá no horário correto, segundo a fonte que me passou as informações. Ai, mas por que que então a mãe do Michael trabalha... Isso foi o que falaram para o Michael, tá? Lá dentro da delegacia. Foi o que falaram para o Michael. Sua mãe trabalha com produtos de limpeza. Sua mãe trabalha na prefeitura como auxiliar de serviços gerais. Então é isso que vai acontecer. A gente vai colocar ela lá na cena, porque ela foi lá e te ajudou a limpar. O que o cara fez? O cara foi lá e, né? Agora, quem é que fala para o Michael? Eu tô aqui, viu, Michael? Mas eu tô aqui. Quando o Michael pergunta, tá filmando? Tá filmando? E ele fala, eu gostaria que não filmasse. E o cara do lado fala, mas eu estou aqui. Não era advogado. Não era. Era quem estava lá, como parte da advocacia, era uma mulher, não era um homem. Não sei o que essa pessoa, esse homem aí, ele quis dizer, mas eu estou aqui. Estava ali para quê? Só faltou falar, pode confessar o que você tiver que confessar, Michael. O que você tiver para falar, você fala, porque eu tô aqui. Minha gente, armaram uma cama de gato ali pro cara e o cara caiu. Agora, eu, assim como vocês, eu quero saber quem foi que fez aquilo com a Vitória. Porque foi desumano. Quem não viu aí as fotos, vocês nunca vão entender qual é a minha indignação. E o porquê da minha indignação? Por quê? Porque não foi uma pessoa que fez aquilo, não foi o Michael, gente. Não foi o Michael que cometeu aquela atrocidade. O cara ele não tem perfil de Jack. Ele não tem perfil de ser um monstro, de ser o cara que foi ali. Ela não tem rosto, gente. Ela não tem cabelo, não tem um fio de cabelo. Agora, por outro lado, como eu disse aqui no vídeo anterior, eu não vou poupar ninguém, né? Tem ali o depoimento que hoje eu vou trazer do senhor Marcelo, para vocês aí ficarem cientes de que ele não afirma ser o Michael. Ele não afirma. Tanto que ele foi até embora de lá. Então vamos ao depoimento do senhor Marcelo, que é o motorista da van, que seria aí amigo da Semilis, a irmã do Michael. Declarou que informa que trabalha como motorista escolar que assiste a linha do EJA, com destino até o bairro Ponunduva, que por volta das 23h30 do dia 26/2/2025, deixou o último aluno, cujo nome não se recorda, mas transporta todos os dias até o Capão da Onça, local, aliás, próximo à sua residência. Nesse período, passou pelos bares conhecidos como Bar do Doca e Bar do Pepo, avistando na rua lateral do spa o veículo Corolla Prata, pertencente ao conhecido Michael Antônio Salles dos Santos, que conhece através da namorada dele, Semilis, a qual trabalha na mesma empresa que o depoente, mas como monitora de outro motorista, cujo prenome é Adriano, e iniciou recentemente na referida empresa. Conseguiu verificar no interior do veículo que havia um indivíduo que não pode reconhecer como Michael.
dada a escuridão do local e próprio contorno da pessoa na penumbra, uma vez que parecia usar capuz ou possuir um cabelo armado, de contornos mais afros. Não deu muita atenção ao fato, porque embora não fosse comum a presença de Michael, mas acreditou que estivesse namorando com sua namorada Semilis. Eu quis reforçar esse pedacinho aqui do depoimento. Ele foi embora lá. Por que ele foi embora de lá? Ué, o Michael tá preso? Por que ele saiu de lá? Tá com medo de quem? Do Michael? O Michael tá preso. Ou ele tá com medo desse Cícero e desse sujeito aqui, que falou de cortar, né? Falou, eu corto a sua e a da Vitória, né? Aí, num sujeito desse, aí sim eu falo, nossa, esse é capaz. Agora, vamos ao Gustavo Liro. Quando eu falo pra vocês, a Vitória, naquela noite, ela foi para casa, porque no outro dia ela disse para a amiga Gabi, ela fala, eu vou embora da minha casa, eu não aguento mais o meu pai. Ela queria, gente, viver a vida dela. Ela queria viver a vida que toda adolescente iludida hoje em dia, né? Eu já tive 17 anos, eu me vejo um pouco na Vitória, tá? Me enxergo ali um pouquinho. A Vitória estava completamente apaixonada por quem? Gustavo Vinícius? Não, Gustavo Liro. Ela era apaixonada por ele. Vocês sabiam que o Gustavo Liro tem uma filha? Que ele foi amaziado ali com uma menina de lá? Eu fui ver o perfil da menina. Eu fui ver. Não tive boas impressões, digamos assim. Não tive boas impressões. Para passar informações, ela pediu Pix. Ah, faz um Pix aí para você me ajudar. Estranho, completamente. Uma elucubração? Mas estranho. Achei muito estranho o jeito dela. O jeitinho dela. É muito estranho. Aí o que acontece? A Vitória queria fazer uma tatuagem do Gustavo. Por quê? Porque ela era apaixonada pelo cara. O cara é ele é um nóia. Eu não sei o envolvimento dele até onde vai ali. Só sei que ele posta coisas de traficante. Ele posta muita coisa. Música. Ela só quer ficar com o traficante. Né, cante, ele posta essas coisas. Os caras de balaclava, ele posta também. Esta menina teria ciúmes da Vitória? Não sei. Ela falou que foi depor. Ela falou, mas não tem depoimento dela, não. Não tem, não, gente. Mas ela falou que ela foi depor. Outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês. Vocês viram aí uma entrevista do enteado da mãe do Michael. Ele não é irmão do Michael porque ele é filho só do dono lá do chiqueiro, né? Do marido lá, do padrasto do Michael. Do marido da dona Edneide. Essa mulher tem um filho, né? Aliás, o padrasto tem esse filho. Este filho, ele mora na mesma rua do Michael, ali pra cima. Ele não suporta o Michael. E na semana em que tudo acontece, ele sumiu de Ponunduva. Sumiu. Foi andar de cavalo. Foi fazer aí, né, umas andanças de cavalo. Então, gente, são coisas dentro desse inquérito e dentro dessa história que pra mim não bate. Não bate. Aquela história da casa do Michael, primeiro, que a casa não estava vazia. A casa não estava vazia naquela noite. Tinha móveis lá dentro ainda. Vários móveis. Aí tem umas gotinhas ali de sangue no batente, na parte de baixo do batente da porta,
que dizem que é da Vitória. Na parte lá embaixo, o Michael realmente cortou o dedo. É do dedo dele ou é lá da Vitória? Ai, mas a nuvem de aspersão, não sei o que tem dentro da casa, acendeu, luminol, tudo. Falei pra vocês, não consta como o líquido vermelho humano. Não consta. Por quê? Porque sim, eu tenho uma foto do Michael e da esposa limpando a casa. Felizes da vida, limpando a casa. Eu olhei aquilo e falei, não. Gente, o Michael, ele poderia ter... Ele foi 2 vezes na delegacia. Por 2 vezes ele esteve lá. O carro dele passou por perícia. Isso eu vou deixar bem frisado aqui. O carro dele passou por perícia da primeira vez. Por que na segunda vez apareceu o líquido vermelho da Vitória? Por quê? Não é estranho? Tudo isso não soa estranho para vocês? Com toda a sinceridade do mundo, aqui eu pergunto para vocês. Ele, depois que ele vai lá, porque ele fica sabendo pelo Matheus, o fofoqueirinho ali, né? O fofoqueirinho do Ponunduva, esse tal de Matheus, né? Que o carro dele, ele ficou sabendo pelo Matheus e pelo motorista da van, o Marcelo. Ele ficou sabendo que o carro dele tinham denunciado o carro dele. O que ele fez? Ele foi até a delegacia. Ele foi depois também. Às vezes que chamaram ele, ele foi. Ele sai de lá, o que ele pensa? Se é um cara, pensem comigo, vamos agora pensarmos juntos. Se é um cara que tá dentro da cena, vocês acham mesmo que ele ficaria por lá? Vocês acreditam nisso, gente? O cara teve tempo de sumir com o celular dele, jogar no rio, desaparecer com o celular dele, desaparecer com o que ele quisesse, inclusive desaparecer. Ah, o pai dele não tem problema lá com a justiça? Ah, vou lá pra casa do meu pai. Meu pai já é um ferrado mesmo, né? Vou lá, com ele lá. Não, gente, ele ficou lá esperando, né? Ele mal sabia o que vinha pela frente, o que viria pela frente. E agora? E agora que nós temos o seguinte, para provar que focinho de porco não é tomada, não é fácil. Ai, tem um terceiro, né? Temos aí um terceiro. Tem mesmo esse terceiro? É mesmo, minha gente? Ah, esse terceiro colaborou em que parte? Na ocultação da Vitória. Com a Vitória do jeito que ela ficou? Com o rosto do jeito que ela ficou? Com um furo que ela tem nas costas que ninguém explicou. Ninguém explicou aquele furo. Ninguém. O que é aquilo? O que é aquilo? Eu pergunto a vocês, o que é aquilo? Que não tá lá nos laudos. Não tá lá que a Vitória tem um furo nas costas. Não tá lá um monte de coisa. Não tá no inquérito, por exemplo, o depoimento do Cícero. O depoimento desse cara aí. Ai, apesar dele ter dito que ele cortaria, nada foi encontrado. Pô, o cara fala que cortaria, mas não fez nada, mas não tem nada mais que isso. Nada mais do que isso. Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Quando você se depara com um inquérito desse... com um crime dessa magnitude, falar que o Michael era apaixonadinho pela Vitória, falar aquela história que nunca existiu, porque me mostra
autoridade. Me mostra uma mensagem do Michael para a Vitória. Da Vitória para o Michael. A Vitória era apaixonada pelo Gustavo Liro. Ficou com o Gustavo Vinícius de bobeira. Para fazer ciúmes pro Liro, não sei. Agora, a polícia pediu para o Daniel Dandan incriminar o Michael. Isso aqui não sou eu que tô falando. Tá gravado. E eu vou colocar aqui para vocês, para não passar de mentirosa. A polícia pediu pro Daniel. Por que que a polícia pediu pro Daniel fazer isso? Eles já não tinham todas as provas? Já não estava tudo ali na mesa? Foi o Michael, acabou, ponto final, caso encerrado. Não houve tortura, não houve espancamento, não houve. Como que uma pessoa que vê aquelas fotos da Vitória pode afirmar uma coisa dessa? Dr. Aldo Galiano estava certo. Dr. Aldo Galiano, ele saiu da mata e ele falou sobre isso. Então, com tudo isso aqui, que tem muito mais ainda, tem muito mais coisa, mas com tudo isso aqui que eu tô trazendo para vocês, não fica uma pontinha uma perguntinha aí na mente de vocês? Igual eu tenho aqui na minha, um monte. Eu não tenho uma só não, eu tenho um monte. Né, gente? Eu só fico muito chateada em não ver a justiça sendo feita da maneira correta. E saber que a pessoa, o cidadão que deveria estar lá, não está. Não está. Quem fez isso com a Vitória queria muito mais. Quem fez isso com a Vitória tinha ódio dela. E eu senti uma energia ali, em uma rede social que eu andei dando uma olhada. Eu senti que ali sim, ali ela teria condições de ir lá e acabar com a Vitória. Ali eu senti. Agora, né? Como é que a gente faz? É triste, tá, gente? É muito triste. Eu fico muito revoltada. Muito revoltada com a justiça do nosso país. Não tá tudo esclarecido por A mais B. A coisa que eu mais queria era chegar aqui e falar: esse Michael não vale nada. Esse Michael é um assassino. É o que eu mais queria. Falar de boca cheia. Eu tenho que falar. A minha consciência não me permite isso. A minha consciência não me permite isso. Diante de tudo o que eu vi. E de tudo. Tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Diante de uma confissão completamente confusa, sem começo, sem meio, sem fim. Uma confissão conduzida, ditada, elaborada. Uma confissão na calada da noite, que não é fora da lei, mas é imoral, né? Eu não consigo entender. Agora, se esses, já falei aí para algumas pessoas, se os advogados do Michael não forem bons o suficiente, tchau, Michael. Tchau, você vai ficar lá, perder metade da tua vida lá. Você assumiu uma culpa que não é tua por... eu vou dizer aqui por... Nunca entrou numa delegacia, né? Um moleque. Nunca pisou numa delegacia. Réu primário. Foi um réu primário que fez tudo aquilo com a Vitória. Se eu tivesse como mostrar pra vocês, eu mostrava. Eu mostrava. Impossível reconhecer a Vitória. Impossível se não fosse pela tatuagem. Pelas tatuagens. Um furo que não tem explicação. A gente não sabe o que significa aquilo. Tem uma seta. No inquérito tem uma seta apontando pro furo.
mas não tem nada sobre aquilo. O que é aquilo? Que passou batido pela perícia? Passou batido um furo pela perícia. O que mais passou batido? O que mais? Volto à pergunta que eu já fiz. Por que na segunda perícia do carro do Michael encontraram coisas e na primeira perícia não foi encontrado? Por quê? O carro que passa no ponto não é o carro do Michael, é um carro branco. Não tem nada a ver com o carro do Michael. É, gente. E por aí vai. E por aí vai. Vamos ver, né? Se eu conseguir colaborar com 0,5% de algo para esse caso da Vitória, eu já estou muito feliz. Muito feliz. Porque aqui a gente fala uma coisa, tem gente falando outra, tem gente que entende outra, e por aí vai. Por aí vai. Mas é o que eu falei para vocês, gente. Isso, para mim, depende muito mais de consciência. Como eu não quero ter a minha consciência pesada, eu não posso apenas, principalmente pelo que eu vi, por tudo que eu li até agora, eu não posso acusar o Michael. Eu não devo, por conta da minha consciência. É isso, gente. Obrigada pelo apoio de todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.